Olá, pessoal. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando o terceiro trimestre, onde estaremos trabalhando assuntos relacionados à igreja, no século XX, século XXI, melhor dizendo, e estaremos trabalhando sobre a influência o espírito da Babilônia, que também é chamado, podemos dizer, o espírito do anticristo, da falsa religião, que está impetrando dentro da igreja doutrinas, colocando dentro da igreja doutrinas que é contrária aos princípios cristãos, contradizendo a doutrina ortodoxa. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e sou professor de escola dominical há muitos anos. Você que está chegando agora no canal, quero convidar você a estar se inscrevendo para estar nos ajudando, no canal. Também dando seu like para estar nos ajudando, porque cada vez que você dá um like, também nos ajuda na divulgação do canal. E também ativando o sininho para você estar recebendo notificação das lições que estamos postando aqui. Estamos trabalhando com a lição de adultos e também a lição de jovens. Logo em seguida estaremos postando também a lição de jovens. E também peço a você que, se gostou do vídeo, se gostar do vídeo, compartilhe com quem você conheça, e fica até o final para estar nos ajudando. Assista até o final e você vai poder estar tirando muitas dúvidas relacionadas ao capítulo 17 de Apocalipse, que é um tema, inclusive, de cunho escatológico. Estaremos trabalhando essa primeira lição, voltado mais para esse viés. Depois, estaremos trabalhando assuntos pertinentes a esse espírito na igreja no século XXI. Então, está aí a nossa lição, a igreja diante do espírito da Babilônia, lição número 1, que vai ser ministrada no domingo, dia 2 de julho de 2023, e é o terceiro trimestre, onde estaremos estudando essa lição. Essa lição é comentada por um grande pastor, um grande teólogo, pastor Douglas Batista, e ele é um homem que tem doutor em teologia, então tenho certeza que ele tem muito a nos ensinar com esta lição. O textuário diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. A nossa verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio de compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, nós temos a nossa Bíblia, como manual de instrução. Então, diante do espírito da Babilônia, onde eles tentam deturpar as doutrinas fundamentais, as doutrinas ortodoxas, nós temos que tomar a posição da espada do Espírito, que é a palavra, e não negociar, Nós não sairmos do princípio cristão, não negociar, tentar arrumar subterfúgios, Hoje temos a teologia inclusiva, onde tem tentado colocar dentro de igrejas pessoas que dizem ser cristão, mas não se convertem, não mudam de vida, Então estaremos trabalhando dentro disso aí e vamos ver como esse espírito da Babilônia, ele já opera no meio da igreja. Como o apóstolo João fala, o espírito do anticristo, ele já está no meio da igreja, já está operando, E no futuro ele vai operar com muito mais intensidade, Onde estaremos trabalhando aí a escatologia. Nossa introdução. Como já foi comentado pelo comentarista, o livro de Apocalipse é de cunho escatológico. E o assunto do capítulo 17 fala de um período da grande tribulação. E este capítulo, assim como todo o Apocalipse, tem interpretações das mais variadas. Estaremos usando como base a visão da grande Babilônia para mostrar que o espírito da grande meretriz já opera sutilmente na igreja. Então nós vamos ver, como já foi comentado aqui, o capítulo 17 de Apocalipse. Existem várias interpretações relacionadas a esta mulher, Alguns até atribuem ela a alguma religião em específico, Nós vamos ver isso aí também. E o livro de Apocalipse no seu todo, ele tem muitas interpretações, Tanto na grande tribulação, como a igreja vai estar nesse período, onde a igreja vai estar, e são muitos assuntos. Então vamos focar exatamente neste momento da visão do apóstolo João, capítulo 17. Nesta primeira lição, estaremos trazendo detalhes importantes em volta dessa mulher e o dragão. Estaremos olhando dentro do cunho escatológico o significado dessa mulher. Ainda que não dá para trazer todas as informações, procuraremos mostrar o que representa esta visão dentro da escatologia, Então não dá para trazer todas, Seria um assunto muito longo se fôssemos tentar detalhar toda a simbologia que existe em torno
desta visão do apóstolo João. Mas vamos tentar trazer pelo menos aquilo que é importante para nós continuarmos o comentário de nossas lições. Então, a Babilônia e o seu significado. A grande prostituta. No capítulo em estudo, a mulher montada em uma besta representa a besta que subiu do mar e que subiu da terra, ou seja, o anticristo e falso profeta. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, aparece lá uma besta, essa besta sai do mar e depois sai uma besta também da terra. A besta que sai do mar é o anticristo propriamente dito. A que sai da terra é o falso profeta. Então essa besta, essa mulher, ela representa, né, essa besta que saiu da terra, como se fosse o espírito religioso do falso profeta. E a besta que ela está montada é a que saiu do mar. Tanto é que mais à frente fala que ela está sobre muitas águas, simbolizando o mar. Então é o espírito do anticristo e o espírito do falso profeta. A mulher representa ali o espírito do falso profeta e a besta que ela está montada é o anticristo, que é o poder religioso e o poder político. Ela é chamada de prostituta pelo fato de a mãe da religião apostata. Ela estará governando o mundo de forma religiosa e política. É a representação da falsa religião. Então nós vemos ali que ela vem sendo chamada de mãe das religiões e de prostituta. Por quê? Todo tipo de religião que é contra a principal religião, que é adorar a Deus, é chamado na Bíblia de prostituição, né? É chamado de prostituição porque está deixando de adorar o verdadeiro Deus e adorando outros deuses, né? Então ela é chamada mãe das prostituições. E a Babilônia, como nós sabemos, ela está muito relacionada à história de Israel, principalmente a partir do cativeiro, quando Israel foi levado para essa cidade, para esse império, e ali eles ficaram escravizados pelo menos por 4 reinos, né? Ali ficou subjugado, melhor dizendo, por 2 reinos e depois meio que subjugado pelo Império Grego e Romano. Mas no Império da Média de Pérsia eles começaram a voltar para Jerusalém, né, e reconstruir a terra. Mas a Babilônia, ela, ainda que os reis foram reis sucessivos, mas o terreno aonde ela estava é o mesmo, né? Então foi sendo conquistada e se agregando a impérios. Então ela está relacionada à história de Israel desde o cativeiro, né? E nós vamos ver aqui, aí você diz assim, mas essa mulher então é a Babilônia? Não, ela hoje nós entendemos que ela é o Império Romano, né? O Império Romano é o 4º rei ali de Daniel que conquista, né? Ali nós temos uma sucessão de reinos. Nós temos ali a Babilônia, depois vem a Império Medo-Persa e depois nós temos a Grécia e depois o Império Romano. Então, essa prostituta, né, que a Bíblia chama de prostituta, provavelmente será a ressurreição do Império Romano na terra de Sinear, na terra da Babilônia. Então, nós vamos ver isso aí mais adiante. A mulher e a besta escarlata. A púrpura era uma cor roxa extraída de caramujos marinhos e era símbolo da nobreza. A escarlata era uma cor avermelhada, bem forte, também muito usada pela nobreza. Essas cores identificam o luxo desta mulher, assim como também as pedras preciosas. A mulher montada na besta a leva para onde quer que seja. O poder religioso conduzindo o poder político. Então nós falamos aqui sobre o falso profeta. O falso profeta, ele é um líder religioso. O anticristo, ele é um líder político, ou seja, ele vai comandar a economia, ele vai comandar a parte administrativa do império da besta, mas o que vai comandar a área religiosa é o falso profeta, porque ele tem a incumbência de levar as pessoas a adorar ao anticristo. Então o anticristo será como se fosse um Deus, né? Ele vai se declarar Deus e o profeta será o seu profeta. Então o espírito religioso é aí que entra, ela é ser chamada mãe das prostituições. Por quê? Porque a religião é que vai comandar a política, né? Ela vai dominar o reino político e vai levar as nações a adorar a Deus, né? Então nós vamos ver ali mais para frente na nossa lição como que isso vai ser feito e como já está sendo feito em nossos dias. Já existem, né, indícios desse projeto, desse processo, já em nossos dias, apontando para a volta do Senhor. É verdade que este episódio da grande prostituta, do capítulo 17, só vai acontecer após o arrebatamento da igreja, para nós que somos pré-tribulacionistas, né? Só vai acontecer após o arrebatamento da igreja, porque é o reinado do anticristo, porque a Bíblia diz que há um que o resiste, até que do meio seja tirado, e é a igreja do Senhor, né? Então nós vemos aqui, né, eu coloquei aqui pelo menos alguns símbolos desta mulher, né? Nós temos ali a besta, né, e a mulher
são exemplos, já falei, a besta o falso profeta, né? Ou corrigindo, a besta é o anticristo e a mulher é o falso profeta. A mulher está montada sobre a besta, ou seja, a religião está montada sobre a política. Nós temos visto hoje a política tentando interferir nas religiões, e a religião vai conseguir, né, nesse tempo, vai conseguir fazer uma junção para que isso aconteça, e a religião, essa falsa religião, a ideia é tirar Deus do cenário, né? Então, por isso que é a religião que vai estar dominando a política. Escarlata e púrpura e pedras preciosas fala do seu luxo, né? É um período de apogeu. É lógico que no Apocalipse ela terá pouco tempo de glória, né? Pouco tempo de honra, porque a Bíblia diz que ela vai combater contra o Cordeiro e o Cordeiro a vencerá. Mas você vai encontrar lá no capítulo 47 de Isaías, Deus repreendendo a Babilônia por ela se achar, né, a mãe de todas o império, ela se achar poderosa, e Deus usar ela para castigar Israel, e ela ser muito cruel. Então Deus fala que ia cobrar dela, né? E lá no capítulo 18 do Apocalipse, mostra essa mulher sendo derrotada pelo Cordeiro, cumprindo a profecia lá de Isaías. Então a gente vê que ela vai ter uma riqueza, mas por pouco tempo. Depois nós temos outro exemplo ali, são 7 cabeças e 10 chifres. O que simboliza 7 cabeças? São 7 reinos são 7 reinos, e também são 7 colinas. Então, por isso entendemos que é o Império Romano, porque o Império Romano ele está sobre 7 colinas, né? E os 10 chifres são também 10 reis, que receberão poder por pouco tempo e depois vai entregar o poder à besta. Então, nós temos ali os 7 reinos, né? Estaremos falando sobre isso, e os 10 chifres, que são 7 confederações, né? Ou seja, o que é uma confederação? É quando vários estados se unem a uma confederação. Por exemplo, nós temos hoje o Mercosul, né, onde vários países da América do Sul, né, da América Latina, participam do Mercosul. Temos o NAFTA, temos o Tigre Asiático e muitas outras confederações. Então, no final, haverá 10 confederações de reinos que vai estar assumindo o poder e entregando o poder para o anticristo, ou seja, ele vai ter poder absoluto sobre o planeta. Nós temos também as taças nas mãos. A taça fala das suas abominações, né? Das abominações, das suas impurezas, do seu pecado, né? Ela simboliza nomes de blasfêmia. Por quê? Porque vai tentar, um dos principais objetivos do anticristo, o próprio nome já diz, é contradizer ao Cordeiro, é contradizer a Deus. Então, ela vai vir com o nome de blasfêmia, né? O mistério escrito na testa. O mistério vai ser revelado porque João, quando tem a visão, ele não entendia o que seria, né? Lá aparece para ele como Babilônia, mas o mistério mais à frente é explicado, que está sobre 7 colinas, né, que nós entendemos é o Império Romano. Está assentado sobre muitas águas. As águas falam das nações. Então a gente vê aí que a primeira besta do capítulo 13, ela sai do meio das nações, ela sai do meio do mar. Então ela está sobre muitas águas, né? E embriagada no sangue dos santos. Aqui nós temos mais uma compreensão importante. Por quê? Porque o Império Romano foi o império que matou os cristãos, foi o império que impetrou as primeiras perseguições aos cristãos. Depois eu tenho uma lista aqui, a gente estará mostrando alguns períodos em que essas perseguições aconteceram. Então o Império Romano, assim como a Babilônia, prendeu os judeus, né, e levaram cativo, né, e depois houve as sucessões de reino. No período de Cristo, quem comandava era o Império Romano, que é o que nós entendemos que será a besta que será ressuscitada. Então, o Império Romano foi o que mais matou cristãos até o período de Constantino, né? Então, a gente vai ver como que isso funciona. Então, são os símbolos desta imagem que João tem, né? No capítulo 17 tem a explicação detalhada sobre alguns casos, sobre esses símbolos. O mistério, a Grande Babilônia. Este mistério mostra que não é a Babilônia literal, mas o Império Romano ressuscitado, pois as 7 cabeças indica também 7 montes, e Roma está sobre 7 colinas, na sucessão dos reinos. Síria, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Ou seja, Roma foi o último império na profecia de Daniel. O Império Romano cai em 476 DC. Esta besta aparece com a marca da chaga mortal e ressurge. Então, é interessante que João, quando ele tem a visão dessa besta, ele fala que ela tem uma marca de uma ferida mortal e ela ressurge. Então, nós vemos que o Império Romano, ele caiu lá no 6º século, né? Ele caiu lá no 5º século depois de Cristo, e agora ele vai ressurgir lá na eternidade. Hoje ele existe, o Império, hoje existe não como Império, existe o Estado de Roma, né? Hoje nós temos inclusive a principal religião
podemos dizer, do Brasil, do cristianismo, né? Está lá o Estado do Vaticano. Então, assim, o Império Romano hoje nós conhecemos também como Império Itálico, a Itália. Então ele existe, mas não como império, como um país, mas ele virá ser um império e vai dominar todo o planeta, né? Então ela ressurge e João vê ela com uma marca de uma chaga mortal em que ele ressurge nesse período. Então nós vemos lá que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então nós vamos estudar, né, os 10 chifres, nós já falamos, são 10 reinos que terá poder, 10 confederações. Essas confederações já estão sendo formadas. Se você olhar as reportagens, você vai ver que está sendo formada essas confederações, e as confederações vão assumir o poder e vai entregar o poder para o anticristo. Porém, os 7 reinos, nós vamos estudar um pouquinho como que funciona essas 7 cabeças, que são reinos diferentes das confederações, né? A Babilônia, desde a sua fundação, tentou frustrar os planos de Deus. Ele tem origem em Babel, onde Nimrod, um grande e valoroso homem, tenta construir uma cidade alienada à vontade de Deus. Então nós temos aqui, né, Babel, que significa confusão, né? Elas lá no início, lá no período do dilúvio, né? Ali após o dilúvio ali, a confusão das línguas, né? A gente vê que eles já tentaram, né, centralizar o poder todo no homem, né? Ali em Nimrod, que a Bíblia diz que ele construiu uma cidade. Então a gente vê que a tendência dessa cidade, desde quando ela nasceu, era contradizer a Deus. E o diabo, ele tem usado este povo, né, esta região, exatamente para tentar impedir os planos de Deus. E é nesta região que haverá as batalhas também, inclusive do Armagedon, né? Então, é um grande valoroso, ele tenta construir a cidade, naquela época já era desviada, tentando se tornar governador do mundo da época. Em Isaías 47, já é profetizada a queda da grande prostituta. Então, lá em Isaías, como eu falei agora há pouco, Isaías já vê a destruição desta cidade, né? Porque ela se envaideceu, né? O sistema político da besta. 5 já caíram. Então, aqui nós temos 7 reinos, só 7 cabeças. Então, vamos explicar. O João fala que 5 reinos caíram. Como é que funciona? A dinastia dos 7 reis. A primeira, né? Dinastia dos 7 primeiros reis, né, que na fundação de Roma, com Rômulo e Remo, né, ali tem 7, são dinastias, 7 dinastias. Aí depois vem o segundo período, né, a realeza, que foi abolida por 2 cônsules com poder absoluto, né. Aqui tem as datas, 754 a 510. Depois vem a república, são os períodos políticos desse império, né. Depois vem o triunvirato, ou seja, governado com pé de igualdade, César, Pompeu e Crasso, né? São 3 imperadores governando ao mesmo tempo, com o mesmo poder, triunvirato. E depois vem o triunvirato 2, ou chamado também poder militar, que foi por Lépide, Antônio e Otávio, né? Então nós já estamos aqui em 36 a.C. Então são os 5 reinos, né? 5 já caíram, então são esses 5 aqui que já caíram. Né? Aí, só que quando o João tem a visão, ele fala o seguinte: 5 já caíram, né? Olha o que nós vamos continuar dizendo aqui, ó. 1 existe, né? Sob 7 dinastias. Quando o João estava tendo a visão, ele falava: um desses reis não existe, né? Então lá tem a dinastia do César, sobre a qual João foi desterrado para a ilha de Pátmos, lá no ano 31, esse César, do ano 31 a 69, né? Quando João foi ali desterrado para a ilha de Pátmos. Então ele fala: esse reino existe, um existe. Tem a dinastia dos Flávios, né, que vai de 69 a 96, começa a perseguição embriagada no sangue do santo. Lembra que nós falamos sobre a embriaguez? Então a partir dessa época já dá um início à perseguição, ela se aperta um pouco mais no reino dos Antoninos, que é os Antônios, né, no período de maior perseguição, ou seja, a perseguição mais intensa, que vamos até ali 192 DC. Então, observa, aqui nós já estamos depois de Cristo, no 7º, quando João fala assim: 1 já existe. Depois de Cristo, começa então lá pelo ano 31, nós estamos no ano 192, são 7 dinastias. É interessante que essas dinastias, elas estão muito relacionadas à igreja, ao nascimento da igreja. A igreja nasce nesse período, a igreja nasce no período destes reis, dessa grande prostituta, que ainda, né, segundo João, existe,
né? E depois ele fala que vai surgir um mais poderoso ainda. Mas ele fala que naquela época, essa besta escarlata, ela já estava operando, né? Só que ela ainda não era aquela. Então 7 cabeças. Então ele fala que daquela besta ali, das 7 cabeças, 5 já tinha caído, né? Uma estava no período de João, em 7 dinastias, e faltava a 7ª, que estaremos vendo também, né? A monarquia militar, Diocleciano, foi um governo muito cruel com os cristãos, foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição. Então nós temos aqui os severos, né? Anarquia militar, depois vem o acordo entre Litínio e Constantino, né? A partir de Constantino muda o quadro da igreja. Então são as 7 dinastias do 6º reino. Presta atenção, ó. São 7 dinastias do 6º reino. Vou voltar aqui, ó. Nós estamos falando de existe, né, que é o 6º. Então nós temos a primeira dos Césares, a segunda dos Flávios, a terceira dos Antônios, a quarta dos Severos, a quinta da anarquia militar, né? A 6ª é o acordo entre Litínio e Constantino. A partir daqui, a igreja para de ser perseguida. Então, nós temos as perseguições até 313, quando Constantino supostamente se converte, e ele entende, né? Quem já conhece a história sabe que ele teve uma visão, que ele viu uma cruz do céu, e que ele entendia então que o cristianismo seria a religião que daria ele vitória, e ele assume o cristianismo como a religião principal do império. Aqui está a grande armadilha que a igreja primitiva, que a igreja da época caiu. Por quê? A união do Estado com a política deu exatamente numa religião apostata, assim como a grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17. Porque a partir daqui a igreja parou de ser perseguida e ela caiu na zona de conforto. Ela caindo na zona de conforto, ela parou de pressionar contra o pecado, parou de pregar, até porque nós temos o Estado do nosso lado, então nós temos que tomar cuidado, temos que tomar cautela, porque muitos anos de cristianismo, agora temos paz, mas era uma paz falsa, era uma paz mentirosa, porque o diabo, ele sabia que enquanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Então o que ele faz? Ele simula uma conversão de Constantino para a igreja acreditar que o Estado poderia, estando do lado da igreja, a igreja cresceria. Na verdade, a igreja cresceu em muito dinheiro, em muita luxúria, a igreja cresceu em muito luxo, mas a igreja perdeu em espiritualidade, porque a partir daqui a igreja começou a se desviar e nós entramos aqui no 4º século, no chamado período da Idade Média, período das trevas, onde a igreja começa a cair na apostasia, semelhante ao período da igreja de Laodiceia, né? Aí nós temos a divisão do império, data em que Odoacro, rei dos Úrulos, apoderou de Roma, dando assim fim ao império. Na verdade, o início, né? Porque foi no 476 que realmente o império caiu. Ali, a partir desse rei aqui, né, que ele assume o poder e aí Roma começa a cair. Então nós temos aqui o império, o reino que João fala, ele foi cair lá pelo 5º século, né? Existe ainda, no tempo de João. Ele cai aproximadamente 400 anos depois de João, né? Então a gente vê aí ele continua. O outro império não é vindo ainda, né? Essa visão João não sabia, que ele não entendia. Ele sabia que um estava acontecendo, mas o outro fala, não é vindo ainda, mas quando vier será império, o império que foi ferido de morte, e também será o 8º, ou seja, a 8ª dinastia. Será o reino da besta, que durará pouco tempo, irá para a perdição. Então ele fala que o reino, o 7º, né? Então nós temos ali 5 cabeças, caíram, sobrou 2 cabeças, uma cabeça é o que existia no período de João, e a 7ª cabeça também será o 8º, né? Na dinastia dos Césares, que vai ressuscitar lá para começar de novo a perseguição nesse período, é lógico, aos judeus, né? Aos judeus que estarão sendo perseguido ali, porque nesse período a igreja não estará aqui para ser perseguida. Então, até a 6ª cabeça, a igreja foi perseguida, mas a partir da 6ª, né, a partir da 6ª dinastia, né, quem é perseguido ali é os judeus e aqueles que aceitaram o Cordeiro ali na grande tribulação, né? Aqueles que aceitaram seguir a Cristo, mesmo sendo gentil, também será perseguido por ela. Mas, na verdade, o foco principal é tentar extinguir Israel do mapa naquele período. Esse período corresponde ao período da grande tribulação. Esse reino será a mulher montada sobre a besta, que batalhará contra o Cordeiro e será derrotado. Então, a gente vê aqui que é um projeto para esse 8º reino,
a ideia é dominar o mundo. E a maior perseguição deles será contra Israel. Se você ler, por exemplo, Daniel, você vai perceber que eles vão sitiar Jerusalém e vão tentar extinguir, né, do mapa a nação de Israel. Observa que quando as bestas aparecem no capítulo 13, ela começa a perseguir, né, essa besta começa a perseguir os 144 mil, os escolhidos, né, e Deus tira eles de cena e reserva em algum lugar para que elas não toquem nele. E aí Deus começa então a derramar as suas taças da ira sobre essa besta, Deus começa as suas trombetas, e ali começa então aquele período sombrio da grande tribulação. É que o primeiro período, os 3 anos e meio, é aquela falsa paz onde ele vai conquistar a humanidade, ele vai conquistar, inclusive os judeus vão acreditar nele no primeiro momento. Quando você lê Apocalipse, os 4 cavalos que saem ali, o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, é a falsa paz. Esse cavalo branco é o período de 3 anos e meio. Dali depois vem o cavalo preto, amarelo e vermelho, que já é o período em que a besta revela quem realmente ela é e começa a perseguir. E aí será muitos cristãos. Então é interessante que mesmo tendo matado no passado, naquele período, ele matará muitos cristãos. A Bíblia diz que os mártires estarão clamando: até quando o santo, justo e dominador não vingará o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, muitos vão morrer na mão dessa besta, desse anticristo, né? Então, o espírito da Babilônia. Agora estaremos entrando aqui, então, agora, no nosso momento hoje, né? Nós falamos aqui sobre uma visão mais geral sobre a grande Babilônia, né? Sobre quem é esta mulher, né? Igual falamos, não dá para explicar tudo, né? A gente trouxe ali uma lista, uma explicação bem rápida das cabeças, os 10 reis, nós falamos sobre ele, que são 10 confederações, né, que pode ser hoje, por exemplo, Mercosul, NAFTA, Tigre Asiático e muitas outras confederações que se unem para dar o poder ao anticristo. Agora estaremos entrando nesse espírito dessa besta, porque lá ela vai estar literalmente. Hoje é só o espírito dela que opera. É igual a Bíblia própria diz, o João fala, o espírito do anticristo já habita, já está operando, né, o espírito dele, mas ele vai operar mesmo. Então tudo que o mundo está fazendo hoje está caminhando para abraçar, né, receber esse anticristo. Ou seja, o mundo está preparando, inclusive as igrejas que não têm vigiado, estão abrindo porta para que o anticristo se manifeste. E como que as igrejas fazem isso? Através de alguns sistemas, né, de algumas ideologias que têm tentado entrar no meio da igreja. Nós temos aqui no sistema religioso. O sistema religioso, como já foi dito, já opera através de novas ideologias que estão sendo estabelecidas na igreja. Por exemplo, o ecumenismo doutrinário, ele traz uma erosão à fé genuína, porque ecumenismo não é só ecumenismo de crente com crente, de igreja fulano com igreja ciclano, não, mas todas as religiões se unindo, né, com um propósito final, e esse propósito é beneficiar o homem, né, colocar o homem no centro, né. Hoje, por exemplo, nós temos o movimento, a maçonaria, né, muitos pastores têm entrado para a maçonaria, aí ele chega lá, ele encontra lá um espírita, ele encontra lá um cristão, ele encontra um católico, e ali eles todos têm uma religião diferente, mas a maçonaria faz essa união, né? Faz essa união, por exemplo, hoje a pessoa pode ser um maçom e tem que ter uma religião, não importa a religião. Então, através desse movimento da maçonaria, né, ele pode fazer essa união das religiões, né? Então, é perigoso quando a pessoa entra nisso, né? Eu conheço pessoas que entrou como se fosse só uma reunião comum, né? Mas a gente sabe que não é, que existe por trás, principalmente da maçonaria, existe o misticismo, o sincretismo religioso, né? Porque ela tenta unir, né, as religiões. Por exemplo, a pessoa vai para lá, tem pastores, tem bispo, tem todo quanto é tipo de religião no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, né? Então, o ecumenismo, ele traz a erosão da fé genuína. Na nossa lição está lá as referências para depois você conferir. O relativismo rejeita a doutrina ortodoxa. O que é o relativismo? A teoria da relatividade, né, lançada por filósofos, é que tudo é relativo, depende do ponto de vista, depende de como você interpreta, depende de como você lê. Eles fogem à doutrina, usam o nome de Deus, usam o amor de Deus como subterfúgio, né, para o pecado, que Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus jamais vai punir o homem, porque Deus é muito mais amor, né? Eles abandonam, nesse caso, a justiça de Deus, que também traz a punição. Nós temos o humanismo, né, que é também uma ideologia que surgiu na Idade Média,
onde já no final da Idade Média, né, para a Idade Moderna, o humanismo é uma ideologia que surge no final da Idade Média para a Idade Moderna. A princípio tinha a intenção de valorizar o homem, mas quando passa para o meio da religião, ela passa a colocar o homem no centro de tudo. Hoje nós temos igrejas onde as pessoas têm mais importância do que o próprio Deus. As pessoas são egos amassageados, né? O humanismo está com uma roupagem, por exemplo, inclusive, na teologia da prosperidade, onde a pessoa vai para a igreja para receber, para ganhar, para melhorar, aonde tudo é o homem que é mais importante. Um dia desses, eu vi alguém dizer que o homem é mais importante, um pastor falando que o ser humano é mais importante do que Jesus, porque Deus matou Jesus por causa do homem. Olha que ponto as pessoas chegam a trazer erro doutrinário. Temos também pastores que estão dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que a Bíblia está obsoleta, está ultrapassada. Então são maneiras de tentar tirar Deus do foco e colocar o homem no centro. Jesus ele combateu muito isso, né? Porque falou assim: se você não negar a si mesmo, você não é digno de mim, né? Quem quiser vir para mim, toma sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então hoje o homem não quer negar a si mesmo, ele vai para a igreja, ele vai para a religião, procurando se beneficiar. Hoje as igrejas que mais enchem são igrejas de pessoas materialistas, pessoas que estão buscando bens materiais. É o humanismo sendo pregado numa falsa religião, né? Também temos uma teologia chamada hoje teologia inclusiva. O que é isso? É uma teologia em que as pessoas vão para a igreja do jeito que está, defendendo as suas ideologias, aí monta uma igreja dentro daquele contexto, né? Hoje nós temos igrejas, né, de todos os contextos possíveis. Então a pessoa, o que ele quer seguir, né, ele pode ir para aquela igreja. Poucos dias eu vi, né, só um comentário, uma igreja que fez um boteco evangélico, né, um bar evangélico, aonde as pessoas vão ali para namorar e para dançar forró, né, bebida sem álcool e ambiente igualzinho mesmo a boate, né? Isso é fugindo totalmente aos princípios que a igreja ela é diferente do mundo. Nós não temos que copiar o mundo, nós não temos que viver segundo. Nós vivemos neste mundo, mas somos diferentes, né? Nós somos alienados ao mundo, como alguns até dizem, pessoal, como alienígenas. Na verdade, somos de outro planeta, sim. O nosso planeta é a mansão celestial. Vivemos aqui, mas o nosso foco é o céu. O nosso alvo é o céu, então somos diferentes. E a Bíblia diz que se o mundo vos odeia, odiou a Cristo, e a Bíblia diz: não ameis o mundo. Então a gente fica tentando, né, criar coisas, né? Hoje nós temos visto igrejas criando subterfúgio para trazer as pessoas para dentro da igreja. As pessoas vêm para a igreja, mas vêm sem confronto de caráter. As pessoas vêm para a igreja, mas não querem se converter. As pessoas querem Jesus, mas não querem as suas leis. As pessoas querem Jesus, mas não querem a sua palavra. As pessoas querem Jesus, mas não querem abrir mão do seu próprio ego, das suas vaidades, né? Não quer negar a si mesmo, não quer tomar a sua cruz. O que adianta isso? O que adianta você estar numa religião? Religião, como algumas pessoas têm entendido, é um lugar de você descontrair, né? Muitas vezes a pessoa não é confrontada, as pessoas saem dali sem mudança de vida. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele faz você chorar quando você está errado, ele faz você se arrepender dos seus pecados, ele faz você mudar de vida. Então nós temos visto isso aí, o humanismo tomando conta da humanidade. Uma outra coisa, né, que o comentarista fala também sobre o sincretismo religioso, que mistura o sagrado com o profano. Acabamos de falar aqui, né? Pega algo que é sagrado e mistura com o profano. Deus, ele condena, né, as coisas santas. Nós estudamos lições anteriores, lá no templo de Ezequiel, as pessoas oferecendo sacrifício a outros deuses, né, de costa para o altar, voltado para o Oriente, aqueles 25 anciões ali, ou seja, usando o templo para profanar o nome de Deus, para profanar a presença de Deus ali. E aí nós entendemos ali que a glória, né, ela vai saindo do templo e volta, né, para o céu. Por quê? Porque eles estavam ali praticando o sincretismo religioso, quando você tenta unir o profano com o sagrado, né? E o sagrado, ele tem que ser separado, né? Então nós vemos aí que é o sistema religioso tentando impetrar na igreja as suas doutrinas. Hoje nós temos a ideologia de gênero e muitas outras coisas que têm tentado colocar princípios contra a família, né, fora dos princípios cristãos, né? Então nós vemos aí muita coisa que está tentando entrar, e muitos líderes que deveriam combater estão apoiando, né? Estão apoiando em nome de uma política da boa vizinhança,
mas nós sabemos que Deus vai trazer conta, né? Assim como ele vai derrubar a grande meretriz, que vai tentar trazer uma religião que agrada a todo mundo. Eu vou te dizer uma coisa, a religião não veio para te agradar, a religião veio para mudar a sua vida. Se ela não mudou sua vida, ela não é religião de Deus. A religião de Deus, ela veio para mudar, ela veio para transformar você, ela veio para te transformar numa nova criatura. Se ela não fizer isso, não é de Deus, é simplesmente um movimento religioso, né? E você pode estar vivendo o espírito da grande Babilônia. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e cultura. As pautas progressistas, teremos uma aula também sobre esse assunto, têm tentado implantar valores que vai contra os princípios das escrituras, tais como ideologia de gênero, conselho de família moderna fora dos padrões bíblicos e muitas outras. A teologia inclusiva não prega valores cristãos, mas conceitos humanísticos. Por não concordarmos, somos taxados até de fundamentalistas. E somos fundamentalistas porque nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos, somos fundamentados na palavra de Deus, né? Então, eles podem nos chamar porque realmente é isso mesmo, somos fundamentalistas porque nós temos um fundamento, né? E essa teologia inclusiva que pode vir do jeito que está, né? Pode ficar do jeito que está. Existem igrejas hoje que estão, em vez das pessoas trazer se vir para a igreja e se adaptar ao evangelho, eles estão tentando adaptar o evangelho às pessoas, estão tentando mudar o evangelho para se adaptar às pessoas, né? Mas só que isso não é evangelho. O evangelho de Cristo é outro, é o que transforma, é o que liberta. Então, o camarada pega uma teologia, começa a estudar a teologia e cria uma ideia, não, a Bíblia tem que ser reescrita, a Bíblia está obsoleta, a Bíblia está ultrapassada. Não, eu já falei no vídeo anterior, a Bíblia, ainda que ela foi escrita por homens há mais de 2000 anos, a Bíblia foi escrita por homens, foi inspirada por Deus. E Deus, ele é onisciente. Então, ele sabia da nossa época. Nada surpreende Deus, nada surpreende a onisciência de Deus. Então, o que Deus falou no passado, ele sabia da nossa época. Não apareceu algo novo para dizer assim, olha, isso Deus não sabia, por isso que Deus falou naquela época. Deus não imaginava que ia acontecer isso. Não, Deus imaginava sim. Deus é onisciente. Então, a Bíblia pode ser escrita por homem, mas é a mente de Deus, e a mente de Deus é imutável, né? No sistema econômico, assim como a grande meretriz fez questão de exibir luxo, hoje muitas pessoas estão mais interessadas na vida financeira mais do que na espiritual. Hoje a teologia da prosperidade tomou a maioria dos corações das pessoas e as igrejas que mais crescem são as que pregam a prosperidade, né? Vem para cá, que Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar isso, né? Você tem que determina para Deus. Quem somos nós para determinar para Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele nunca nos prometeu bens materiais. Quem prometeu bens materiais foi o diabo lá no monte para Jesus. Ele ofereceu bem, ofereceu poder, né? Mas Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, no mundo em mim tenhais paz. É lógico que não somos masoquistas para achar que temos que sofrer o tempo todo, a vida toda, mas Jesus jamais, ele prometeu que nós seríamos livres. O apóstolo Paulo foi um bom exemplo de sofrimento, e ele falou que ele alegrava de ser participante nas aflições de Cristo, né? Nas aflições do Senhor. Eu me alegro de ser participante, que ele sabia que é isso a igreja, é isso que molda o caráter, é isso que mostra quem você é. Quando está tudo bem, a igreja está lotada, mas quando está ruim, aqueles que são verdadeiros que permanecem, os que não são, eles vão sair fora. Então, muitas vezes você é revelado na fornalha da aflição, é que revela quem você é. É na hora do confronto que o seu caráter aparece, né? Então, as igrejas que mais crescem são a igreja que prega prosperidade. Está todo mundo ali caçando dinheiro, caçando bens materiais, caçando se dar bem na vida, né? Tem igreja que o pastor ele se tornou mais um palestrante, né? Um palestrante do que realmente um pregador da palavra. Ele é uma pessoa, um palestrante de autoajuda, né? Que prega ali, levando as pessoas, estimulando as pessoas a buscar, né? Bens materiais e não o espiritual, né? Então, o sistema econômico é a grande meretriz que nós estudamos aqui, ela vai demonstrar o luxo que ela vai estar vivendo e vai prometer isso, né? Vai prometer isso para os seus seguidores, mas sabemos que o reino dela vai durar por pouco tempo. Assim como hoje também, as pessoas que estão nas igrejas procurando bens materiais, vai ficar aqui, porque você está com raizado. Se você está enraizado, você não vai subir. Então, se você está, né, procurando a igreja para essas coisas, você pode ter certeza que você está procurando o evangelho errado. O jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? E assim, vende tudo o que tens. Ele sabia todos os mandamentos, mas Jesus não queria que ele vendesse nada. Jesus só mostrou para ele que ele estava preso a bens materiais. Então, esse não é o reino de Deus, né?
Então a gente vê aí que as igrejas que mais crescem são essas igrejas, né? A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não negociar a ortodoxia bíblica. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Eu preciso estar com a Bíblia na mão e não negociar, né? Eu acho que é assim. Vamos tentar melhorar isso aqui. Não, a Bíblia, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é negociável, é imutável, né? A ortodoxia fala da doutrina conservadora baseado na doutrina dos apóstolos. O termo vem de duas palavras gregas, orto e doxa, do verbo dakel, com o sentido de crer. Eu fiz uma observação aqui, porque a junção das duas traz a ideia de crença correta. Eu coloquei essa observação aqui porque a palavra doxa, ela aparece também como sentido de glória. A palavra glória, né, significa também glória, mas o verbo dakel significa crer, que dakel ele vem dessa palavra doxa. Então, quando você estiver lendo uma Bíblia, por exemplo, no original, sempre que aparecer a palavra glória, você vai ver lá a palavra doxa, né? Só que o comentarista falou que ela aqui a doxa do verbo dakel é que significa crer. Então, só para ficar registrado isso aí, é doxa, mas a partir do verbo dakel, e não a doxa sim. Se você ler a palavra doxa, você vai encontrar lá sempre a palavra glória, né? Então, mas no verbo dakel significa crer. Então, ortodoxa dakel significa crer, né? No sentido correto. É só para a gente observar, né? Quando eu estive lendo a lição, eu deparei com isso aí, eu falei assim, a gente vai trazer uma explicação para separar, porque às vezes você pode estar caçando doxa como crer, né, como fé, né, e chega lá, você encontra sempre a palavra glória. Então, é só para entender que a partir do verbo daquela que ela se transforma em crer. Formar o caráter cristão. Em Gálatas 5:22, Paulo nos dá o caminho para moldar o nosso caráter e não nos inclinarmos às obras da carne. O fruto do Espírito nos mostra quem somos. E pelo fruto que se conhece o verdadeiro cristão. Se não nos atentarmos para isso, corremos o risco de não nos tornarmos, de nos tornarmos falsos cristãos. Eu falei isso aqui em missões anteriores, quando estávamos estudando sobre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Os dons espirituais mostram o que você pode fazer. Os dons espirituais te dão poder. O fruto do Espírito mostra quem você é. O fruto do Espírito revela o seu caráter. Os dons espirituais é para fazer a obra de Deus aqui na terra. O fruto do Espírito é para você subir para o céu. É ele que mostra que você é um verdadeiro cristão. Então, não se mede a espiritualidade de alguém pelo tanto que ele faz, pelo poder que ele é usado, mas se mede pelo seu caráter, né? Às vezes a pessoa pode ser muito usada em dom de línguas, em dom de profecia, mas se ele não tiver fruto do Espírito, Paulo fala que o mais importante é o amor. O amor é o fruto do Espírito, dividido ali naquelas características de benignidade, bondade, fé, temperança e muito mais. Então, se você não tem isso, você pode até ser usado, mas vai ouvir naquele dia: eu preguei em teu nome, nunca te conheci. Eu profetizei em teu nome, nunca te conheci. Porque Deus não te conhece pelo que você faz, Deus te conhece pelo fruto que você produz. E é o fruto do Espírito, o seu caráter, né? Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Para nós, pré-tribulacionistas. Eu fiz questão de enfatizar, porque tem aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Não é o nosso caso aqui, mas nós acreditamos. Então a graça vai acabar no período que a igreja foi arrebatada. O mundo está se preparando para o recebimento do homem do pecado, o qual só poderá se manifestar após ser tirada a igreja dessa terra. Aí começa a nova religião, desassociada aos princípios bíblicos. Devemos estar atento com o espírito do anticristo, atento porque ele vai manifestar, né? Esse espírito que está operando é revelando que ele virá, é mostrando que ele vai vir. Então a igreja precisa estar atenta. Qualquer doutrina que contradiz aos princípios cristãos é o espírito do anticristo. João fala isso lá nas suas cartas lá, né? Filhinhos, como viste que já vem o anticristo, e muitos já têm se levantado como anticristo em nosso meio, já lá no primeiro século. Então a gente vê que cada dia ele vai se preparando, o berço da humanidade, para nascer o homem do pecado. Mas para que um homem do pecado nasça, a igreja será tirada da terra, né? Porque a igreja não passará pela grande tribulação para nós, pentecostais, pré-tribulacionistas, né? Então, nós temos que aguardar a volta de Cristo atento às manifestações, às doutrinas, né? As doutrinas que têm surgido nas igrejas, ver se tem base bíblica para não estarmos cometendo erro, né? No tempo de João já existia, né, sincretismo religioso, já existia o gnosticismo,
que é uma doutrina que surgiu no meio da igreja lá no primeiro século. Então precisa ter esse cuidado, ficar atento para não cairmos nas garras das falsas religiões, né? A nossa conclusão, aprendemos que a grande prostituta ainda não se manifestou, mas o mundo está se preparando para recebê-la com todas as honras, mas a igreja não se curvará a ela. Há indício de sua doutrina entrando em certos movimentos, que se diz cristão, mas o verdadeiro cristão não se dobra e não se dobrará ao sistema do mundo. Então, o crente verdadeiro, aquele que segue a palavra, ele não segue doutrina humana, não segue doutrina de homens, ele nunca vai se curvar diante do espírito do anticristo, diante do espírito da Babilônia. Porque a nossa casa não é Babilônia, a nossa casa é o céu. Né? O Israel estava em Babilônia, mas eles queriam voltar para Canaã. Nós estamos aqui neste mundo como se fosse a nossa Babilônia, né? A Babilônia da terra, mas nós seremos tirados daqui para morar no céu. Então, enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não pode se manifestar, porque a igreja é o empecilho para que ele se manifeste. Então, a gente vê aí como é que essa visão de João é importante, né? Então, o comentarista ele fez questão de pegar lá essa Babilônia, né, do capítulo 17, para mostrar que aquele momento ali está sendo preparado hoje para acontecer aquilo lá, para acontecer lá no futuro. Então, tudo que está acontecendo, por isso que você vê hoje muitas doutrinas que não têm base bíblica, de cabeça humana, por quê? Porque o anticristo trabalha assim, né? O anticristo ele trabalha, ele tem que preparar o seu berço para nascer. Né? Então, quando esse anticristo nascer e ele aparecer como o Império Romano, que nós estudamos aqui, ressurgir, quando isso acontecer, a igreja estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Isso é o que nós cremos e é o que nós esperamos todos os dias da nossa vida. Esperamos a volta do Senhor e que possamos estar firmes quando o Senhor vier nos achar fazendo a sua vontade, seguindo a sua palavra. Porque aqueles que seguem a tua palavra, como diz no Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que vai nos guiar até o céu. É ela que vai nos levar até Jesus Cristo. No mais, eu quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. E mais uma vez, pedir a você que se inscreva no canal, compartilhe, né, para estar nos ajudando. Dê também o seu like. Ative o sininho para você receber as notificações. E se você tiver alguma dúvida relacionada ao assunto, pode estar fazendo pergunta também nos comentários. Dentro da medida do possível, estaremos respondendo. Sabemos que é um assunto polêmico, que é um assunto muito extenso, mas a gente pode sim, dentro da medida do possível, estar respondendo mais alguma pergunta em relação, principalmente à primeira parte da lição, onde fala da grande Babilônia, da prostituta, mãe das religiões. No mais, quero agradecer a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.